Olá, aqui nos encontramos dia 22 de abril de 2020. Estamos numa quarta-feira. Espero que essa mensagem, ao chegar até você, te encontre bem, encontre você em paz, você e toda a sua família, apesar da continuidade deste tempo tão desafiador, tão particular, que tem sido esse tempo de isolamento social, mas que de qualquer maneira, ou melhor, acima de tudo, tem sido uma possibilidade para revermos as nossas opções, reexperimentarmos a presença de Deus, do ressuscitado na nossa vida, na nossa história. Queridos, hoje damos continuidade ao Evangelho de João, no capítulo 13, versículos do 16 ao 21. É importante que, quando você retomar essa palavra, perceba o claro caminho que nós estamos fazendo nesta semana. A experiência com o ressuscitado, a experiência com o Senhor, que nos coloca diante de um desafio. E o primeiro desafio é termos claro a quem nós pertencemos. Pertencemos a Ele ou não? E nessa experiência, entender, como hoje iremos rezar, que Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo seja salvo por Ele. Vamos à nossa introdução enquanto você abre a sua Bíblia em João capítulo 13, versículos 16 a 21. 3 temas sucessivos são concatenados, são aqui ditos, apresentados, são interligados à luz dessa mensagem que hoje nós proclamamos. Os versículos 16 a 18 nos mostram o amor do Pai para com o mundo, quando diz, todos os homens, a ponto de dar o seu Filho unigênito, para que o mundo se salve por meio dele. Então isso é sempre importante retomarmos. O Pai envia o seu Filho para que o mundo seja salvo. O versículo 18 explica em termos aparentemente negativos a respeito do final, do nosso fim último, poderíamos dizer, como se dá a salvação em nós e ao mesmo tempo a condenação. Ou seja, quem crê não é condenado, quem não crê já está condenado. E os versículos de 19 a 21 explicam este juízo em termos de luz. Aqui se dá um sentido moral. É importante entender que, naturalmente, para o evangelista, a luz é o próprio Jesus, vindo ao mundo para arrancar nós, seres humanos, das trevas. E aí, o que acontece se a gente se recusa? A recusa da fé se explica como um amor à própria treva. Então vamos ao texto bíblico de hoje para compreendermos todos esses elementos que nos são tão importantes e tão fundamentais. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. E então, vamos ao texto bíblico. Vamos à reflexão deste texto bíblico, melhor dizendo. Cristo morto e ressuscitado é a suprema e definitiva revelação do amor absoluto de Deus pelo homem. Ou seja, se já há um amor em enviar para salvar, o amor alcança a forma sublime por meio do ressuscitado, para que sejamos salvos. Portanto, a proposta última de salvação dirigida a todos os homens, sem exceção, está exatamente aqui, no Cristo ressuscitado.
Proposta que aguarda necessariamente uma resposta, ou seja, a salvação está aqui, dada, porém exige de nós uma resposta. E qual é? Sim ou não. O encontro com Cristo é decisivo. Ele, sendo o Filho do homem, Filho de Deus, possui a chave da existência humana e, com sua presença apenas, obriga cada homem, a cada ser humano, a cada mulher, a aceitar ou recusar penetrar até o fundo de si mesmo, lá onde vive em comunhão com Ele, em abertura para Deus, que significa praticar a verdade. Portanto, aqui vem para nós um outro elemento. Diante da nossa aceitação ou da nossa recusa, significa estarmos abertos para Deus ou fechados para o Senhor, que significa praticar a verdade ou viver na mentira. O juízo não é, pois, um acontecimento exterior ao homem. Consiste na resposta que eu dou a Cristo, que me interpela, no fato de aceitar caminhar na luz ou preferir viver nas trevas. Portanto, aqui o Evangelho de hoje nos acrescenta um elemento fundamental da nossa fé. O juízo que nós enfrentaremos não é um ato que está fora de nós, como se Deus olhará para nós e determinará: eu te condeno. Mas a palavra de hoje nos coloca diante de algo sublime e muito particular da nossa fé. O juízo, como eu disse, e como nos lembra a própria igreja, não está fora de nós, não está fora de mim. O juízo, na verdade, se dá porque, diante do meu encontro com o Senhor, eu terei a condição de perceber se eu o aceitei ou se recusei, durante toda a minha história, a sua proposta de vida e de amor. E se de fato eu recusei, o juízo não será um fato externo a mim, porque não será Deus que determinará, mas seremos nós que já podemos ter determinado qual o fim que nós queremos: estar eternamente ao lado dele ou não. Por isso, a resposta que nós encontraremos no final é a resposta que nós damos agora: sim ou não para o Senhor. Que tenhamos alegria de dizer sim, para vivermos desde já as alegrias de saber que somos salvos. Paz e bem para você.